Bom, Carol, podcast diferente hoje, hein? Já imaginou que você ia fazer um podcast numa concessionária de carro? De jeito nenhum. Bom, então vamos lá na concessionária da GAC, do Grupo Original. Estamos indo aqui, só para vocês entenderem, nós estamos dentro de um GS4, que é um carro da GAC, um híbrido. Eles fizeram questão que a gente andasse no carro antes de fazer o podcast. E aí a gente tem uma série de dúvidas lá pra gente falar, porque na verdade o carro elétrico ele está muito relacionado à construção civil, por causa da infraestrutura que você precisa ter no teu imóvel, por causa das dúvidas que a gente tem na hora de construir ou na hora de adquirir o carro. Qual que é a sua principal dúvida, Carol? O que é um carro híbrido regenerativo? Precisa carregar? Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu confesso que essa aí eu sei, mas isso aí nós vamos perguntar para ver a explicação técnica deles, né? Bom, em relação a espaço interno, conforto, putz, a gente não vai nem precisar perguntar, né, Carol? Porque é brincadeira o carinho que eles têm com cada detalhe, né? Tem até uma costurinha vermelha aqui, ou seja, um carro bem feito no detalhe mesmo, né? E gostoso de andar, né? É. E uma dúvida que eu tenho é o que tem de tecnologia embarcada e sobre a economia também. Eu acho que vai ser legal a gente falar sobre isso. É, porque na verdade os carros chineses eles são conhecidos por entregar pelo valor do carro, né? Pelo preço do carro, entregar muito valor, ou seja, ter muita tecnologia embarcada. E a economia eu acho que eles vão ter que ter essa resposta na ponta da língua pra gente, né? Porque eu acho que muita gente que vai pro elétrico busca realmente essa economia. Mas estamos chegando aí, vamos ver como é que vai ser. Bora! Muito bem-vindos a mais um ObraCast diferente hoje. Você já viu aí na introdução que a gente está aqui fazendo um ObraCast dentro de uma concessionária de carros híbridos e elétricos. Nós estamos na concessionária da Original GAC aqui em São José dos Campos para bater um papo sobre esse novo mercado, né? Que é esse mercado de carros elétricos que interfere na nossa vida como construtor e também interfere na nossa vida como usuário, né? Como uma nova opção de compra, né? Então, primeiro eu vou falar mais disso durante o episódio, mas eu fiquei muito impactado, né, do conforto do carro, o perfil do carro, né? Assim, a gente vai falar mais disso. Antes disso, eu queria que vocês se apresentassem. Rodolfo e Diogo aqui da concessionária Original GAC. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, tudo ótimo. Eu sou o Rodolfo, sou gerente de vendas aqui da GAC São José e é um prazer imenso recebê-los aqui. Tá certo. E espero que a gente consiga sanar aí as dúvidas que vocês têm. A ideia do episódio foi exatamente essa, porque assim, é um novo mercado, na verdade, né? Não é uma opção diferente, é um novo mercado. Então eu imagino que tenham muitas dúvidas, né? Em relação a desde produto, usabilidade, forma de carregar, esse tipo de coisa. Mas é isso aí. Diogo, se apresenta pra gente também aqui. Tudo bem, meu nome é Diogo, sou consultor de vendas da GAC, Grupo Original aqui em São José dos Campos e vim trazer pra gente as novidades que estão entrando em nosso mercado automobilístico. É isso aí. E não podia deixar de ter uma mulher para ter dúvida sobre carro, né? Claro. Poxa Sempre. vida, viu? Poderia Senão a gente só vai falar falar de potência, de Torque, não vai falar do que as mulheres gostam, né? Exatamente. E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem, eu tenho realmente muitas dúvidas. Gostaria de não ter, de ser a mulher que tem conhecimento, entendimento sobre carros, mas vou trazer aqui pra gente, para representar a classe que não entende sobre carros. Vamos lá. A GAC ela trabalha só com carros híbridos e elétricos, Exatamente. né? Pelo menos hoje, né? Eu acho que a primeira dúvida é a seguinte: o que efetivamente é um carro híbrido? Né? O carro híbrido ele precisa ser carregado, ele não precisa ser carregado? Qual é a vantagem dele ser híbrido? Qual é a desvantagem? Então, eu acho que essa é a primeira introdução que eu gostaria que vocês fizessem aí pra gente. Sim, vamos lá. O híbrido é o quê? Ele nada mais é do que um motor elétrico auxiliando combustão para a gente conseguir ter um rendimento, uma autonomia maior no carro.
Tá. Essa é a função, né? Existem 2 versões. A gente trabalha com a Heavy. No Brasil ainda não trouxemos, né, da GAC o plug-in, que é o que carrega com tomada. Tá. Os nossos são os que regenera pelo sistema de frenagem. Então é isso. Ele tem uma bateria de 2.1 kWh que ele vai auxiliar, junto com o motor elétrico, o combustão, a te dar uma autonomia maior. Então o carro híbrido desse que não é plug-in, o regenerativo, na verdade, ele então você não precisa carregá-lo, é isso? Não. Você carrega ele no sistema de frenagem. Entendi. Ou seja, ele inverte o carro a combustão. O melhor consumo dele é urbano. Por quê? É onde você mais usa freio, é onde Entendi. você mais tem, né, esse semáforo, obstáculo, você freia. E com isso você ajuda a auxiliar a carregar a bateria. O que eu acho bom da gente esclarecer, né, Rodolfo, é o seguinte, porque eu acho que tem muita gente que por não ter condição de carregar o carro em casa, nem vem ver um carro híbrido Sim, achando que ele sim. precisa fazer uma instalação diferente ou que ele mora em prédio, no prédio não tem essa infraestrutura. Eu acho que a estratégia até de começar pelo carro híbrido é exatamente por causar menos transtorno em relação a quem já mora num ambiente que não está preparado para esse Sim, carregamento, certo? Exatamente. Essa versão, né, que ele não precisa carregar, né, com tomada, é essencial para isso. Muitos, né, pessoal de apartamento, principalmente, Sim. pensa nisso. Tá. Porque não tem onde pôr para carregar e ele se regenera sozinho. Tendo gasolina, ele anda. Tá. Ô Diogo, você que tá aí na ponta, né, atendendo a turma lá, qual é a principal dúvida da pessoa quando ela chega em busca de um carro híbrido ou elétrico? A principal dúvida hoje, vamos falar do híbrido, né? A pessoa chega hoje perguntando se o híbrido ele é plug-in ou ele é heavy, que o heavy ele é regenerativo pelo motor ou sistema de frenagem do carro. Então, um exemplo, a gente tem a GS4, que ela faz a regeneração pelo motor, como se o motor fosse um gerador, né, para a bateria, e também o freio. Então a pessoa ela chega e fala, olha, esse seu carro aqui, ele é o quê? Ele é na tomada ou ele regenera? Porque até mesmo a própria cultura nossa hoje não deixar faltar gasolina, né? Você vai Sim. viajar, o que você faz? A primeira coisa quando você vai viajar, né, Carol? Você vai Enche o pegar tanque. seu carro, que é você que é mulher, né? Então vou perguntar para você. Você vai pegar o seu carro, vai pra praia. O que você vai fazer? Encher o tanque. Encher o tanque. Essa é a nossa cultura. E quando você está com um carro elétrico, o que você vai fazer? Carregar. Carregar. Sim. Então, eu acho que nós ainda não estamos preparados, assim, psicologicamente para essa nova... Às vezes a pessoa fala, puxa, mas eu vou comprar um carro elétrico e vou para determinada cidade. Chega lá, não tem onde carregar. Mas nós fornecemos o carregador portátil. Se você for viajar, você não vai levar o carregador do seu celular? Você vai ficar sem celular? Você não vai ficar sem celular. Então você vai levar o carregador portátil. Você vai para onde você tiver uma tomada ali, você põe para carregar, faz o que você tem que fazer. Então não é que isso está sendo um problema. Entendi. Isso está sendo um problema para a gente mesmo, que tem uma cultura muito mais cultural, ainda mental, mais de cultural. comportamental do Sim. que qualquer outra coisa. Sim, agora tem Entendi. aquela questão. Eu não quero o elétrico. Não quero saber desse novo mundo. Você vai comprar o heavy. Sim, mas... Aí o heavy a nossa cultura não deixar acabar o combustível, né? Vou ficar na mão. Então se você tiver 2 litros de gasolina ali, ele vai regenerar. Você vai ter um carro elétrico. Entendi. Agora, vamos lá. Essa é a principal dúvida em relação ao qual modelo, né? Outra coisa que a gente percebe é o quê? Bom, o chinês chegou no Brasil de uma forma... Para ficar e de uma forma... assim, impactante, Agressiva. vamos dizer, avassaladora, né? Agressiva. E o que eu percebo é o quê? Que, na verdade, pra gente é novidade, mas eles estão trazendo isso era só a gente que não conhecia, né? Para eles já é uma realidade muito grande. Eu vejo aqui, ô Rodolfo, a gente está numa concessionária GAC, não sei se dá para o pessoal enxergar, mas a gente enxerga as parcerias que a GAC tem, né? Então, a GAC tem parceria com a Toyota, tem parceria com a Honda, tem parceria a Ion, que são os carros deles. Eu queria que você explicasse melhor quem que é a GAC nesse mundo do carro híbrido e do carro elétrico.
A GAC, na verdade, assim, na China, ela, por 8 anos consecutivos, eles conseguiram ganhar o prêmio de melhor tecnologia. Então, assim, imagine o que é a melhor tecnologia na China. Na China, que então, é o país mais tecnológico onde do mundo, é uma né? coisa que você tem que ser muito bom. Tá. Porque lá estão as maiores tecnologias. E eles começaram em 98 produzindo carro da Honda. Tá. Então, assim, a gente não tinha fábrica própria. A gente produzia carros Honda para a Honda do Japão. Então, com isso, eles foram pegando know-how para poder ter hoje Produto chegar no que é próprio. os carros deles. Entendi. Em 2004, ele entra com a Toyota, aonde ele entrou também aquela parte que a Toyota é muito forte de confiabilidade, produto duradouro. Então, através disso, em 2008, a gente fez o GS4, que é a linha GAC, começou a lançar carros combustão, onde eles trabalharam com híbrido. E aí o Ion que você falou, em 2017 a gente começou a nossa fábrica de carros elétricos. Ah, entendi. E Então, os chineses realmente dominaram a parte elétrica. Entendi. Então ela continua com essas parcerias até Sim. hoje. Ela ainda fornece. Tem os carros, né, deles que são fabricados por nós, nem eles Entendi. ainda produzem. Ah, entendi. E é bom saber disso, porque traz segurança, né? Sim, Quando a gente sim, pensa sim. em produto chinês, como o Evandro disse. Ainda é cultural, a gente ainda desconfia, a gente não tem... Aqui a gente não tem conhecimento da potência em que eles estão se tornando, Sim, na verdade, sim. em que eles já são, Já na são, verdade, já né? Isso são. traz segurança pra gente. Aproveitando, como é que funciona a parte de manutenção? Entendeu? É mais caro, eu imagino que sim. Não. Não. Não é mais caro. É mesmo? Tem peças que duram muito mais, né? Então, assim, exemplo, como a gente trabalha com sistema de frenagem pelo motor, pastilha de freio é uma coisa que você troca muito menos do que num carro a combustão. No caso do híbrido, você tem planos fixos, né, de precificação de tabelado mesmo as revisões. Tá. Então são menores do que os convencionais de carros do mesmo porte, mesmo valor, vamos dizer assim, né, que é a linha Premium. E isso é onde está trazendo muitos clientes, que a hora que ele vê o valor do custo e a garantia, né, que o carro tem 8 anos de garantia. Entendi. Então, assim, a garantia é muito grande, muito alta. Você pensa, poxa, 4 anos eu não vou chegar nisso com o carro. A maioria do brasileiro não chega. 2 anos já E troca, ainda está na metade da garantia do carro. Entendi. Então, isso tudo é muito atrativo. Então existe um programa de manutenção, mas é uma manutenção bem mais tranquila, porque Sim. na verdade como é que eu vou explicar? O motor ele não é tão Tem muito componente. exatamente. O motor a combustão, quantos componentes que tem ali para Poder funcionar. ter ali o funcionamento, né? Radiador, tem a mangueira, tem a abraçadeira, tem tudo. O elétrico, ele tem sim o líquido de arrefecimento, porque querendo ou não, a bateria, a hora que carrega ali, ela não esquenta, mas ela tem dá uma aquecida, né? A questão do motor elétrico também, mas é muito, muito menor do que uma combustão. Sim. Quantas partes que você usa hoje para fazer quantos componentes você usa para fazer um motor hoje, a combustão, a gasolina, e quantos que você usa para fazer um motor elétrico? Então, quase que nada. Não, legal. Outra coisa que eu queria entender é o seguinte, há pouco tempo aí, pelo que a gente estava falando um pouco antes, foi anunciado a ideia de realmente montar alguns carros aqui, de ter uma indústria, né? A gente que é de fora do segmento não entende bem essa diferença entre montar ou ter a indústria, né? Mas eu sei que isso melhora a condição de preço, que melhora a condição de distribuição no país. E aí já foi anunciado isso da GAC aqui no Brasil, é isso? Eles anunciaram agora no Salão do Automóvel, que está tendo, né, já está em andamento, que vai ser feito na fábrica da Mitsubishi, na HP. Então, assim, a gente vai produzir lá, em parceria com eles. Tem uma parte que estava lá meio ociosa, então eles vão começar a produzir alguns carros aqui. Intenção são 50 mil carros em 2026. Né? Entendi. Então, assim, eles já vêm pensando muito forte. Já vem pensando num mercado não só de importação, Sim. o que também traz mais segurança, né, para quem vai comprar. E assim, e qual o carro que vai ser produzido aqui? Ainda não divulgaram exatos, Tá. né? Mas a gente tem 2 lançamentos que vai ter em janeiro, que é uma expectativa muito grande aí. E
pelo que eles estão, né, planejando, provavelmente vai ser esses carros lançamentos que vai ser produzido já no Brasil. Então a gente fez um combinado aqui, né, no podcast, que era chegar em um carro e a gente vai embora em outro. Sim. Né? Bom, a gente chegou pelo GS4, que é o híbrido. Né? Assim, a minha percepção realmente é o nível de detalhe nos acabamentos, né? Vamos dizer assim, aquele termo que a gente usava antigamente, né? Do carro importado, né? Foi assim que eu me senti, né? Num carro com muita preocupação de acabamento, né? E isso me traz uma dúvida. A gente sempre acaba indo muito pro lado comercial, né? Pro lado de vendas, que é o seguinte: eu entendo que existem 2 compradores de um carro chinês, né? A minha percepção, que é o quê? A pessoa que fala assim, não, eu vou gastar o mesmo valor que eu gastaria com um carro nacional, mas eu vou pegar um carro que entrega muito mais, né? Exatamente. Ou existe um outro perfil que é o seguinte: eu vou pegar um carro que me entrega a mesma coisa, porém vou ter uma economia de preço, né? Aquela ideia, aquela velha máxima entre preço e valor. Sim. Né? Qual é o perfil que você mais enxerga nesse carro, nesse híbrido, que é o perfil do cliente? É o cara que de repente ele não conseguiria comprar um SUV com esse valor, desse porte, e aí ele fala, poxa, eu prefiro ir para um SUV. Ou é o cara que está pensando em economizar? Qual que é o perfil que mais tem aí, Diogo, Os dois. Os dois. É a pessoa que quer economizar, é a pessoa que quer tecnologia, porque existem outras marcas que estão um pouquinho antes, mas acho que 2025 que, né, a GAC veio assim mesmo trazendo inovação. Então isso daí, né, a gente ficou assim, opa, peraí, eu acabei de comprar determinada marca, mas aquele ali me traz isso a mais. E por menos. O que o chinês está fazendo hoje? Ele está pegando os seus 200 mil reais que você tem no bolso para comprar um carro e falando assim, ó, isso aqui vale 200 mil. É isso que o chinês está fazendo com nós brasileiros. Ó, você tem 200 mil, né? E eu tenho isso daqui para te oferecer por 200 mil. Aí você olha assim pro carro, você fala, nossa, o carro ele... Aí você vai comparar com outros de 200, aí você fala assim, poxa, se mas... você pegar os nacionais... Tem tecnologia, tem economia. Você vai pegar, por exemplo, né, falando de autonomia, mais ou menos 20 quilômetros, a GS4. Sim, né? urbanos. Você pegar um carrinho popular nosso aqui, não faz isso. Popularzinho nosso aqui hoje, ele não faz essa autonomia. Aí você olha para o carro chinês, ele faz essa autonomia. Um puta de um carro daquele ali fazendo 20 km por litro. 20 km. Não, muita coisa. Entendeu? Aí ele trouxe tudo isso daí, os dois. Economia, ele trouxe... E o porte do carro, né? Sim, é um tamanho de carro, né? É um carro para quem, exatamente, para quem, isso. né? Para quem tem família, para quem não, ou seja, é um carro para viajar, um carro... Você pega o GS4, por exemplo, ele tem 610 litros de porta-malas. É raro os carros que tem isso. 235 cavalos de potência. É carro muito forte, né? Eu ainda estou naquela questão de cultural. Ainda é difícil das pessoas aderirem, né? Como é que vocês estão preparando o time de vocês para lidar com isso? Porque eu sei que vocês estão quebrando paradigma, né? Estão vindo para trazer uma mudança de mentalidade, para mudar o mercado. Então, como é que vocês preparam o time para lidar com essas pessoas, para conseguir superar essas barreiras? Primeiro assim, os carros chineses, as principais potências vieram para o Brasil agora. Então, assim, eles investem muito nisso. Eles investiram, né, muito no Brasil. São carros que produzem, por exemplo, a gente tem dados aqui, a gente produz 2,5 milhões de carros por ano. A GAC, estamos falando só de GAC. A gente pega no Brasil, a gente não chega nem perto disso de consumo. Entendi. Então, assim, eles são muito focados, eles entregam muito carro, tecnologia, conforto. E aí a gente começa o quê? Estudar muito os mercados nacionais, os carros nacionais que vão competir diretamente. E a gente consegue mostrar para os clientes o quê? Um exemplo do Ion V, que é o nosso elétrico. É um carro que, se você pegar um nacional, é quase o dobro de preço para entregar a mesma coisa que a gente tem.
Então os chineses, eles conseguiram fazer tecnologia com custo baixo. Entendi. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu? Um abraço. E assim, eu acho que esse paradigma, eu acho que ele... A única forma, né, que é a melhor forma que existe é no bolso, né? Vamos dizer assim, a hora que você começa a falar assim, poxa, eu vou gastar menos e vou receber mais, você começa a entender isso. E a história da confiança, né? Eu acho que assim, hoje a gente já tem a GSC, né? Faz menos tempo que está no Brasil, mas a gente já tem carros chineses com mais 3 tempo. 3 anos, 4 anos. 4 anos. Então, vocês já estão surfando uma onda que já tiveram outros que quebraram, já que quebraram maiores. Né? Exatamente. E o principal que eu acho é essa valorização do uso, né? Sim, né? Sim. O brasileiro ele sempre pensou muito na questão da revenda, né? Ele sempre pensou na questão da revenda. Eu até acredito, aí é uma coisa da área comercial, né? Eu acho que a Original está representando várias marcas, eu acho que tem muito sentido, porque ela domina o processo do pegar o carro na troca, do seminovo. Né? Porque assim, eu acho que a estratégia dos chineses de buscar alguém que entendesse desse mercado é muito assertiva. Né? Porque assim, o mercado o telefone está virando isso, né? O telefone, na verdade, existem empresas hoje que já trabalham com seminovos, trabalham, né? Porque senão o valor investido vai aumentando, a pessoa precisa ter a oportunidade de dar o carro dele na troca, né? Vamos dizer assim, senão eles não fazem. E vocês, nesse quesito, são uma concessionária normal. A pessoa chega aqui, vou pegar um carro na troca. No grupo nosso a gente tem marcas nacionais, né? A gente tem Volkswagen, a gente tem a Toyota, então a gente tem carros já, né, marcas já, né, muito conceituadas no Brasil. Que já tem essa cultura, de então o grupo original, a mesa de avaliação, por exemplo, é a mesma. É a mesma avaliar aqui, avaliar na Volkswagen, é a mesma mesa. Entendi. Então a gente tem, né, isso forte, e os chineses pensam muito nisso. Então a gente tem os bônus trade-in, né, que eles chamam, que é o quê? Eles entendem que hoje o mercado do seminovo, principalmente linha premium, que é os carros que entram normalmente para nós, eles trabalham em cima de porcentagem, não de valor. Então, quando você fala de porcentagem, o valor que desconta no carro é um pouco alto. E eles dão um trade-in, eles dão um valor para ajudar nessa avaliação, entendendo que vai ser mais difícil entrar. Então, entendi. os chineses até nisso eles pensam. Entendi. Eles dão uma bonificação a mais, né? Além da minha avaliação, ainda tem um valor que a montadora ajuda. Entendi. E em relação à pós-venda, a estratégia tem que ser diferente de uma marca nacional, por exemplo? Eu acho que não, porque assim, a marca ela se consolida no pós-venda. A venda é muito legal porque você encanta, a pessoa sai daqui com um sonho realizado. Só que você pode destruir o sonho dela no pós-venda. Porque ela vem aqui um atendimento mal. Então, assim, isso é a vantagem nossa, por exemplo, de ter a bagagem de um Toyota. E como é que funciona? Explica pra gente, porque eles têm toda essa analogia, né, do que é o procedimento, o processo todo deles. Entendi. Então, isso trouxe bagagem para nós também, no pós-venda, de tratativa, de tudo. Então, é uma coisa bem legal. E eu acho que o carro, quanto mais tecnológico, o carro que eu vim, né, ele é intuitivo, né? Sim. Você entendeu? Porque assim, um grande problema que a gente tem lá na área de construção, a gente vai lá e coloca um aquecimento de piscina pro cara, por exemplo. Ele colocou aquecimento na piscina dele. Quantas vezes por ano ele vai ligar o aquecimento dele? A segunda vez que ele vai ligar, ele já não lembra mais como é que liga, entendeu? Então, assim, aí você tem que ter uma pessoa que, puxa, vou mandar alguém para te ajudar, até o cara pegar o jeito. E antes, os carros, quando veio essa questão de tecnologia para os carros, também tinha isso, né? Ele tinha muita tecnologia embarcada, que a gente vai falar disso, né? Mas ao mesmo tempo o usuário não sabia como usar.
né? O Sim, que eu percebi ali hoje é que o carro está ficando cada vez mais intuitivo. mais prático, exatamente. Mais intuitivo, né? Ou seja, aquela questão que eu fiquei impressionado com o negócio do... Você não precisa abrir o carro. Sim. Eu fiquei Só impressionado. chega perto, ele Você já... chega perto, o carro abre. Colocando a chave no Quem que abriu, bolso. hein? O banco mexe sozinho. O banco mexe sozinho. É só completando o que a Carol tá falando sobre pós-venda, né? A GAC, ela veio, ela entrou pro Brasil, Carol, extremamente com o pé direito. Só para você ter ideia, hoje a gente tem o nosso CD, que é Centro de Distribuição, né, de peça, em Cajamar. Antes de montar as agências dela no Brasil, ela veio com as peças. Entendi. Que é uma Você dúvida está que entendendo? muita gente Ela tem montou medos. um centro de de distribuição de distribuição. peça. De peças. E em menos de um ano, eu acredito, né, Rodolfo, que já vai estar montando o carro no Brasil. Então, só para você ter ideia, porque a gente tem muitos carros hoje nossos aqui que não é montado no Brasil. Sim. A gente tem carros aí que é montado... Marcas renomadas que já são A todos... gente acha que é daqui inclusive. montado. Não é montado no Brasil. Então a GAC, para você ter ideia, ela veio, ela montou o centro de distribuição dela, de peças, depois montou as agências dela, umas 80 hoje, né, no Brasil. Eu tive até o caso de um cliente meu que arrancou o carro, né, comprou e foi embora. E deu uma semana o rapaz deu uma encostada nele lá. Entendi. E eu até falei pro Rodolfo, nossa, Rodolfo, eu senti tão confortável, porque foi assim, ele bateu, aí bateram nele, ele me ligou, preocupado, hoje, Diogo, o para-choque aqui não tem, o funileiro falou, não tem como recuperar, vou ter que arrumar outro. Falei, pode vir aqui. Passei para as meninas, né, do pós-venda, mas eu fiquei... Aí daqui a pouco o carro já de novo, aqui na outra semana, né? Falei, mas o carro dele já tá... Não, já vai trocar o para-choque. Falei, puxa, que legal, hein? Já tem pé. Então, eu, como vendedor, sinto confortável com isso. Porque a pior coisa é você vender um produto. Sim. E depois você não dá, assim, uma Não assistência, não dá um respaldo. Poxa, Diogo, você foi muito legal na hora da venda ali, você me tratou bem, mas o pós-venda aqui, e agora? E como eu, vendedor, qual que é a minha... Eu não tenho assim... domínio nenhum sobre depois que eu vender. Saiu da minha mão, eu não tenho. E a parte legal, né, Rodolfo, que foi que o pessoal deu assistência, já chegou o para-choque do menino lá, já está trocando. Poxa, isso pra gente fase que vai atender tanto isso quanto. Pra gente vendedor, isso daí é muito satisfatório, porque você está trabalhando numa empresa que está te dando respaldo. Sim. Pode vender, vende aí que Vende que a gente garante. a gente garante depois, entendeu? Isso é tão importante porque traz segurança para nós clientes, que eu não comprei uma bucha. E você pensa que pra gente vendedor também, a gente não quer essa segurança? Porque quem está comprando quer segurança, ele está gastando, ele está pondo o dinheiro dele ali. Mas pra gente que é vendedor, é a minha profissão. Para quem que eu estou trabalhando, entendeu? E o vendedor de ponta, né? ele não quer vender uma vez só. Sim. Ele quer atender você e revender para você. Quer que você fale para Carol, vai lá, compra, porque o carro realmente é bom. Aconteceu já, 3 amigos, os 3 compraram os carros. Aquele velho ditado, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, é fato. Então, um veio, tomou a iniciativa e comprou, e aí ele ama o carro, falou pro vizinho, o amigo, e o outro do tênis, e é assim. Isso tem que ter, se você não tiver pós-venda, você quebra tudo isso. Exatamente. E a gente escuta muito o termo, né, Carol, que a gente até falou de, poxa, mas os carros chineses têm mais tecnologia embarcada, Vamos lá, quais são as principais tecnologias que você entende que o comprador mais valoriza hoje, né? É o tamanho da tela, é algo que ele vê, quem gosta de dirigir, é o torque. O que você entende que são os principais diferenciais tecnológicos hoje aí que o cliente valoriza? É legal porque é hipocrisia eu falar que a gente tem a tecnologia diferente de todo mundo. É meio parecido, quase todos, tá? Então, o que muda às vezes é a quantidade. Exato, né? Mas assim, nos nossos casos, né, os nossos casos que a gente sente muito é o quê? A gente tem muita tecnologia embarcada no auxílio em direção. Um exemplo, a gente tem auxílio em curva. Se você entrar numa curva errada, o carro vai se corrigir.
Então tem uns detalhes que faz muita diferença no Entendi, condutor. E entendi. isso chama muita atenção. O ACC adaptativo. Como assim o carro vai se corrigir? Por É, favor. porque assim, quando você entra numa curva errada, vamos interessa. supor que você Ah, roda entra aí. numa curva, exemplo, que acontece muito, né, e é normal. Você tá numa reta e você fala, putz, eu tinha que entrar aqui. Você joga o volante com tudo para entrar. A tendência do carro é ele deslizar e sair. O carro, ele se corrige. Ele não vai deixar você sair a traseira, ele rodar, não vai deixar ele fazer isso. Ele tem a tecnologia de... Ele não tem tração 4x4, tá? Mas ele tem sim um sistema que ele consegue fazer o auxílio nessa direção e corrigir. Que legal. O ACC adaptativo, você, né, aciona ele dirige semi-autônomo, ele faz curva, tudo sozinho. Ah, é? Claro que no Brasil não pode ser 100% autônomo, então ele não vai fazer totalmente sozinho. A cada uma fração de segundos, lá alguns segundos, ele vai pedir para você pôr a mão no volante para ele entender que você está prestando atenção. Mas ele vai fazer, exemplo, você pegar uma Dutra aqui, que, né, uma viagem longa, a maioria das vezes você precisa nem se preocupar tanto com a direção, porque o carro mesmo está dirigindo sozinho. Tá certo. Então essas coisas é muito legal, a distância que ele mantém do carro da frente, então assim, é muito seguro. E a estacionar? E estacionar, a câmera é 360 graus, então assim, você consegue Eu enxergar vi, eu achei e ele o te dá máximo. centímetros de quanto falta. distância você tá do carro, assim, é diferenciado. Eu- Ali a gente até brinca, né, com os clientes, fala, pra você querer Tem tanta bater câmera, né? o carro, você tem que querer muito. É difícil. Essa questão de estacionamento, a GAC, ela, o que ela investiu mais? Em segurança. Sim. Isso daí, o nosso Ion V, por exemplo, foi esse ano, né, que ele ganhou o prêmio de Eurocard, né, o carro ganhou 5 estrelas, né, carro mais Euro seguro. NCAP, né, de sistema de colisão. essas De coisas tudo. todas. Então, eles investiram em segurança. Por exemplo, os nossos airbag é de 6 segundos. Sim. E a maioria dos airbags é 1 segundo. Você bateu, ele infla, Ele murcha. esvazia automático. Isso numa Nossa, não, fica um tempo. capotagem, ele não vai te salvar. Ele vai te bater, ele vai te salvar do impacto, mas se você, Deus que me perdoe, a gente tem que falar, porque falando de segurança, o carro vai capotar, virar 3 vezes lá. Esse airbag que você tem nos dias de hoje não vai te salvar de nada. A GAC já investiu num airbag de 6 segundos. Então esse airbag dela vai ficar 6 segundos aberto. Com questão de capotagem, ele vai ficar 6 segundos aberto. E o Ion V, ele tem 7 airbags. Ele tem um no meio. Ele tem um no Entre meio. o motorista Eles e o entenderam que numa colisão, o motorista, ele bate Pode com bater o passageiro, então ele vai infrar também. E são os airbags de cortina da gente. Então você vê, É muito legal. eles investiram muito mais em segurança, né, uma bateria com maior autonomia, de lítios, né? Então é assim, eles vão investir mais nisso daí do que no próprio, vamos dizer assim, o trânsito chinês, ele é 5 vezes maior do que o nosso. Mas vamos falar do nosso trânsito. Você imagina você parar aqui em São José, no centro, peraí, eu vou ligar para estacionar lá, vou acionar ele aqui. Quanto tempo você não vai levar? Porque o carro vai fazer uma metragem ali. O outro vai chegar, vai entrar na sua frente, vai colocar no seu lugar até você, entendeu? Então isso daí, tem muitos carros hoje que tem esse sistema de estacionamento autônomo, mas é uma coisa... E aquela mudança das gerações, né? Que nem, Sim, por exemplo, com né? certeza. Ou seja, né? A Carol, que é mais nova que eu, acho que ela nunca precisou Olhar pra trás olhar pra- pra trás para estacionar, né? exatamente. A gente já dava ré aqui sem olhar nada, né? Aí você vem hoje, poxa, aí tem gente que já não consegue se não apitar, tem gente que não consegue se não enxergar. Ou seja, Ponto os cego, nossos né? filhos, com certeza, não vão... vão dirigindo... Nunca vão olhar para trás, né? Não, Sempre não. vão estar sempre muito Agora mais sim. Não, ligados. nem olhar, né? vão No escutar multimídia. o carro avisando. O carro vai avisar. Exatamente. E é legal, por exemplo, o Ion V, ele tem um maior diferencial, que no meio ali ele tem um console, normalmente você Sim. tem o guarda-objeto. Sim. O nosso não, o nosso é um freezer. Então ali ele esquenta e ele congela. Normalmente a gente pensa no Ion V, você vai pensar no quê? Vou levar um suco, um refrigerante. Só que eles pensam além. Exemplo, a gente tem, né, um consumo aí que Metro colocou quase 400 km de autonomia. Mas pelo
pela medição europeia, vamos dizer, é 600. Tá. Então, assim, no nacional acho que vai fazer uns 500, 550 quilômetros no uso urbano, tá? E aí, o que você pensa? Exemplo, uma pessoa que vai viajar 400 quilômetros e usa insulina. Ele vai ficar preocupado se vai manter aquela insulina refrigerada. Sim, com certeza. No caso, ele tem uma geladeira dentro do carro. Que legal. Então, não só a bebida, né, que é o que mais vai usar, com certeza, Sim. mas a pessoa também que usa uma insulina, usa uma medicação que tem que manter uma temperatura, Sim. é muito legal. Sim. Se quiser levar um frango também, ele vai aquecer. Fitness, O né? carro inteiro cheirando frango, mas ele vai esquentar o frango. Sim. Então, assim, é isso. diferenciais. E aí, Sim. é o que eu falo. Aí você vai agregar isso num carro que a gente está acostumado, os nacionais, é muito mais caro. E outra percepção que eu entendi também é o seguinte, né? Existem versões do carro, tipo, os degraus são maiores, né? Poxa, eu sou da época que era assim, eu quero retrovisor Elétrico. retrovisor do lado direito, que né? só tinha o do esquerdo. Só tinha o do esquerdo. Depois, não, eu quero o retrovisor pintado na cor do carro. Ou seja, coisas besteiras e que custavam muito caro, né? Que Até na verdade, cor do carro. Até cor do carro, exatamente. Pagava verdade. 1.500, 2.000, às vezes Só pela pra cor diferença da metálica. cor, né? Exatamente. Não, são Né? todo tabelado, tudo Tudo mesmo. tá- Cor interna Outra também. coisa legal de chinês é a negociação. Né? O preço deles já entram no mercado com um preço acessível, um preço justo. Então eles não deixam a gente ter margem, nota fiscal tem que sair com valor. Obrigado. Que chique. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Obrigado. Que chique, tô me sentindo uma cliente. Esse é o tratamento com os clientes mesmo, tem que ser, né? Tem que ser, né? Então é isso que Obrigado, é viu? isso que você falou, né, Rodolfo, que é muito importante. É que eles, voltando àquilo que eu te falei, Carol, antes, o chinês ele tá chegando para falar assim, a Carol tem 200 mil. Olha aqui, Carol, 200 mil. Olha o que eu vou te dar por 200 mil. Que cor que você quer? Escolhe a cor. E a cor interna? Escolhe Não, também. E outra coisa que é Pelo importante é o mesmo valor. seguinte, né? Senão, como é que funcionava antes, né? Você tinha um vizinho que era mais negociante com você ia lá, aí você comprava o mesmo carro, você chegava lá, o cara falava assim, não, mas eu negociei melhor, paguei tanto. Aí você fala, então... Não tem, então, hoje é difícil. né, entendeu? Então, poxa, então eu sou bobo, eu sou o trouxão, então, né? Então, assim, eu acho que o preço igual para todos, ele é justo, sim, porque ele é o seguinte, ajusta olha, eu tô isso entregando a mesma no coisa para mercado. todos, né? E isso não é só, eles não estão fazendo isso só para entrar no mercado, né? Não, Porque desde perfil quando deles. É você conceitual mesmo. é isso eu não cultura falo, deles. Não é da GAC, das marcas chinesas, eles A têm cultura essa deles é cultura. oferecer o melhor. E assim, a pergunta é a seguinte, vamos lá, Rodolfo. Se coloca na cadeira do cliente aí. Sim. Qual você escolheria? Qual carro daqui da GAC tem o seu perfil? Cara, hoje eu sou apaixonado no GS4, o híbrido. Tá. Aquele que a gente anda primeiro. O primeiro aquele que Esse. vocês vieram com ele, né? Isso. O híbrido. Esse carro é sensacional. Acho que o espaço que ele te proporciona. Exatamente. Embora o V, ele tem. Agora voltando para, que nem você falou das mulheres, né? Que elas olham outras coisas no carro. O Ion V, ele tem massageador no banco, motorista e passageiro. Sério? Legal. Ele tem o banco traseiro, ele tem uma inclinação de 137 graus, então assim você quase deita. Então assim, ele tem coisas diferentes. Um outro... Que o GS4 tem ângulo também traseiro, mas já é menor, mas é menos expressivo. E não tem o massageador que o Ion V tem, que é o que todo mundo apaixona no carro quando anda. Sim. Mas o GS4 é o perfil mais já pro carro que a gente está acostumado brasileiro, que é o SUV, porta-malas grande, um carro família. No meu caso enquadra mais, porque eu tenho filho pequeno. Então assim, é carrinho, é mala mulher de filho, tudo. Então, tem que ter Conheço bem. Então dentro disso o GS4 para mim era o carro. É o carro. E também é o campeão de vendas aí, é isso? Embora o V também surpreendeu, né? É. Até dentro do que a gente esperava de mercado, tanto que chegou a ponto de acabar, ter que chegar mais da China correndo. Isso é bom, positivo, porque é um carro que agradou, né? É um carro que realmente o povo entendeu que o valor agregado nele é bom, ele tem um custo-benefício. A gente ganhou premiação da 4 rodas disso, de melhor compra do ano no elétrico.
Sim. acima de 200 mil. Entendi. Então, assim, é um carro também que atende muito bem. Vem conhecer, gente. Vem conhecer que vocês... Acima de 200 mil, mas pouco acima, né, na verdade. Pouca coisa. Pouca coisa acima, 219, então não é uma coisa absurda. Realmente. E dentro do contexto dos carros que a gente pega carro nacional SUV que custa isso, que não tem nenhum elétrico. É difícil um SUV que não esteja nessa faixa de preço, 200. pelo menos, né? Carro bom é 200 mil hoje, né? Antes era 100, né? Você Exato. lembra? Carro bom é 100 mil. Não, carro bom agora é 200 mil. E assim, e o que eu percebo... E você, Diogo, qual que você mais gosta? Ah, Também o meu é o Raptec, o SSR. A gente não falou do Raptec. A gente então. tem a linha... A gente trouxe um carro que ele na verdade, ele ainda não é homologado no Brasil, mas ele rodou todo o Brasil. Então, assim, ele é um carro pra gente mostrar a potência da fábrica. A gente tem um carro que ele tem 1240 cavalos. 1.240 Mais cavalos? veloz. Faz o 0 a já 100 em testado. 1.9 segundos. Então, Já assim, é um testado. carro de alta performance mesmo. E é pra quê? Pra mostrar que a gente tem capacidade de produzir carros também pra competir com grandes potências. Entendi. Aí já é um carro... com Não, na outro verdade, perfil também. na Só verdade... dá pra andar, não tem nem onde andar. Autódromo. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa que essas grandes marcas esportivas já estão fazendo elétricos também. Sim. Também. Então a gente trouxe o SSR, a gente está falando, mas a gente tem o Raptec, que é o Elite, tem o... É que assim, a grandeza chinesa é muito, né? A tecnologia está avançadíssima. A gente está no salão do automóvel. Sim. A gente tem um carro lá que ele é carro voador. Em 2026 ele já vai estar começando a fazer os primeiros voos na China. Caramba. Então é o Gov, né? Que é um carro que a Sim. gente produziu, que, né, já tem, né, uma demanda muito grande de gente que comprou. Então assim, a gente mostra que a potência que a gente tem, e até onde a gente não tem limite de onde pode chegar força, a né, que tecnologia. tem. Sim. Agora vamos lá, a gente falando um pouquinho, eu não sei até onde vocês, né? Que vocês estão numa ponta, a gente está na outra, né? Vocês estão na ponta do usuário ali, né? Né? E aí a gente tem a questão das infraestruturas nas habitações, nos comércios, né? Para poder ser feito. Bom, você já falou que existe um carregador portátil. Sim. Né? Então, e é um carregador portátil que você vai lá... Tomada normal. tem que ser 20 amperes, que é aquela 20 tomada amperes, de igual do secador de cabelo, isso. né? Vamos falar assim. Mas você colocou, carrega. Claro que tomada sai 2, 3 kWh. Você pega uma bateria de 60, vai levar 20 horas. Entendi. Mas vai carregar, Vai carregar. O outro Não carrega o fica carro na mão. 100%. Não. Tá. E também, né, a gente, né, campanha de mês, a gente dá o wallbox. O wallbox é aquele aparelho que você instala na parede. Tá. Né? Exemplo, a gente tem um ali, não sei se dá pra ver na câmera aí, mas Tá. a gente tem um wallbox. E esse wallbox, ele já intensifica essa regeneração. Então já vai para 7 kWh. Então você já começa a carregar carro aí em 10 horas, Entendi. 9 horas. Entendi. Aí Ou esse a nas pessoa vai lá. concessionárias, toda concessionária GAC. Você comprou um GAC, a gente tem um carregador rápido, que é com 30 kWh. Entendi. Que aí você pode vir e carregar a hora que você E quiser, aí, que fica disponível para os entendi. clientes. Você já parou para pensar, se compra um carro e não vai pagar para abastecer? Vai vir aqui na porta da loja, Tomar um café com a gente. tomar um café carregar com a o carro. gente e abastecer ele para semana. Abastecer ele para semana sem pagar nada. Você está entendendo o impacto do E negócio? assim, E poder- ainda existe essa infraestrutura, né, que já está acontecendo, que são nos shoppings, nos postos. Hoje, Os postos de praticamente gasolina todos também os tem grandes postos. já tem. Né? Já tem uma infraestrutura, alguns até com um carregador rápido, né? Mas vamos lá, aí a pessoa para fazer numa casa, isso é importante a gente esclarecer, é uma instalação, mesmo o wallbox é uma instalação normal, né? Uma instalação... Sim, a gente tem um mapinha, né, que a gente coloca, tem que ter a chave própria do carregador, tudo, mas sim, não é difícil, não é nada Não é nada mais... de um bicho de 7 cabeças, não. Não, concordo. A gente já hoje em dia, né, já faz alguns anos que todas as casas a gente deixa pelo menos a infraestrutura, né? E o que eu tenho visto também é que tem algumas pessoas na internet vendendo já uns kits da caixa, né, onde vai ficar o interruptor, Sim, já já para vem você, pronto. já vem pronto, né? Não, agora vai ser, a tendência é cada vez ser mais fácil. É.
Interessante. É pedir inglês, para um né? eletricista, né? Não, é não. instalar. O que eu fiquei curiosa era a parte da tomada. Então ele falou uma tomada simples. Então já resolve o problema em Simples qualquer tomada lugar. Amperes, né? Que já é sim, fora sim. do padrão, mas hoje em dia eu acho que já está virando padrão. Sim. E é legal porque eu tenho muitos clientes que é dono de construtora. E eles já estão mudando até esse tipo de conceito. Apartamento, Sim. quando vai construir, eles já pensam nos carregadores. Sim. É legal que a gente escuta de clientes, por exemplo, vai fazer viagem. Antigamente você entrava lá para pesquisar hotel 5 estrelas ou alguma referência. Hoje já procura o hotel que tem carregador. Tem carregador. Então até isso está começando a mudar. O que eu vejo, né, uma questão que a gente percebe que funcionou na construção e vai funcionar também nessa questão do carro elétrico é o seguinte, é a tecnologia ela chegar de forma gradativa. O que eu quero dizer? Por exemplo, todo mundo fala assim, mas não tem casa construída com steel frame, é muito pouco, representa muito pouco. Eu falo, não, beleza, tem pouca casa construída 100% no steel frame. Agora, você se imagina fazendo uma reforma num apartamento e subir no bloco de concreto, que nem a gente subia há 10 anos atrás? Não faz mais. Não faz. Então, o que acontece? É tudo feito com drywall, com outro tipo de construção a seco. E o que acontece? Só esse tipo de obra rápida, que a gente chama de obra de reforma, já deixa as fábricas desse tipo de produto, desse tipo de material, trabalhando full. Você entendeu? Só para fazer reforma, o mercado de drywall já está produzindo tudo que consegue produzir. Você imagina se além disso fosse fazer casa. Eu acho que o carro, acho que é por isso que é a estratégia do híbrido primeiro, que é o seguinte, olha, eu vou tendo híbrido para ir construindo uma infraestrutura exatamente para poder aí depois eu ir pensando em substituir, né? Porque eu acho que a grande maioria dos carros de vocês é mais ou menos o seguinte, olha, hoje eu vou pensar que eu vou ter um segundo carro elétrico, né? Hoje eu vou pensar que eu vou ter um segundo carro elétrico. Provavelmente no futuro vai ser o seguinte, eu vou pensar se eu vou ter o meu segundo carro a combustão, porque a regra vai ser o segundo ser elétrico, né? Vamos dizer assim, é isso, se tiver essa mudança, você já pega um mercado aí gigantesco. O problema é você entrou dentro do Ion, você viu tudo que oferece. Aí você vai ter a combustão como segunda, né, opção. E o problema é você vai entrar nessa segunda opção. Exatamente. Porque você está aceitando o elétrico porque ele está te oferecendo muito mais. Sim. Conforto. E hoje muita gente, por exemplo, família tradicional, embora mudou muito, mas normalmente a mãe fica em casa para levar o filho na escola, no judô, na natação. E aí você tem um carro elétrico numa casa que tenha painel solar, você produz a própria energia do carro que você vai andar o dia inteiro. Exatamente. Não tem o custo nem o trabalho de estar abastecendo. O problema é você voltar. E zero barulho também, né? Sim. Realmente extremamente silencioso. Que você está falando, a segunda opção de ter a combustão é porque ele vai ficar desconfiado, né? Vou deixar um aqui, né? Mas e aí? E se não tiver problema nenhum com o elétrico? A gente é privilegiado, né? A gente mora num Como estado que a infraestrutura já tem toda. Você não vai aceitar regredir, você está aceitando progredir. Mas você não vai aceitar regredir. Então você tem a segunda opção de carro a combustão, no futuro você vai se sentir regredido. É como pegar um celular hoje e falar assim para você, vou te dar um celular de botão, você usa ele aí. Você vai tacar na cabeça. Mas o que o seu fazer com isso aqui? Celular, não, mas seu segundo. Não. Você está entendendo? Assim, eu ia. Uma das perguntas que a gente separou aqui é como é que vocês. Vou até já responder um pedaço dela. Como que vocês enxergam o futuro do mercado de carros elétricos, carros híbridos, né? E você está falando aí até de carro voador, né? Então, assim, poxa, como é que vocês enxergam esse mercado? Porque eu não esperava que você viesse com essa resposta. Então, no Brasil, eu acho que ainda a gente já tem, né, uma grande montadora de avião produzindo. Não, mas o futuro do mercado de carro como um todo, assim, como é que você se enxerga? Como é que você imagina? É que assim, hoje muita gente tem o principal bloqueio no Brasil é o quê? O que vai fazer com essas baterias quando o carro passou esses 8 anos, a bateria acabou, a gente vai descartar. É legal porque até nisso eles já estão pensando. Eles têm
uma ação que eles planejam reutilizar nessas baterias em construção civil. Então eles vão utilizar essas baterias, fazer uma reciclagem aí para usar isso em alguma hora numa construção civil. Entendi. Na China eles já têm, né, projetos disso, eles já utilizam. No Brasil provavelmente deve demorar para chegar. O carro voador também, né, é sim. uma coisa que a gente trouxe para mostrar o É pra poder gente falar da marca. de futuro, né? Mas 2026 já vai ser uma realidade na China. Então, Entendi. assim, até quando vai conseguir segurar, sair isso no Brasil? Porque assim, eu acho que aqui o que está mais preocupante no Brasil, na questão é a legislação, né? Assim, porque assim, é uma legislação que tem que trazer segurança, né? Vamos dizer assim, né? Como é que vão ser esses exatamente. controles Como é que você vai de andar voo? com esse carro? Exatamente. No ar, Vai né? ter que sair igual helicóptero, né? Só de um Exatamente. lugar. No ar, só um monte de... entendeu? Tem que Então, saber assim, exatamente eu como acho que funciona. como a gente está aqui em São José dos Campos, né, a gente ouve muito essa conversa. Mas assim, do carro, eu fiquei realmente impressionado. Com o quê? Com essa questão, eu nunca imaginei chegar num carro que não precisasse destravar. Sim. Porque eu não sabia se estava ligado ou desligado. Não sabia se estava ligado ou desligado, né? Então assim... E é outra coisa que é legal porque, né, principalmente na parte do elétrico, porque o híbrido, ele ainda tem o botão start-stop, você ligar e desligar ele, e aí você sai e ele tranca. O elétrico já não tem nem botão. Você entrou no carro, pisou no freio, ele tá ligado, funcionando, você pôs o drive e ele vai. Então você saiu do carro, apertou o parking, você desceu do carro, você não precisa nem desligar ele, que a hora que ele trabalha, ele já vai desligar o carro sozinho. Caramba. Então não fica mais nem ligado. A gente não sabe os chaveiros, né? Porque o miolo do carro... E daí acaba... Não vai ter, né? Mas vamos andar nesse aí pra ver como é que é, né, cara? Vamos lá. Mas é isso, assim. E vocês vieram, né? A gente sempre acaba puxando, eu e a Carol, a gente toca time comercial, time de sucesso do cliente lá dentro da consultora. E como é que é essa preparação do marketing de vocês, do time de vocês? Como é que vocês conseguem... Como é que é a barreira para conseguir atrair o vendedor, né? Porque o vendedor também vem com os vícios do mercado tradicional, né? Sim, eu mesmo não vim de carros convencionais. A minha primeira experiência com um carro elétrico híbrido, que aí você para pensar, a primeira pergunta que eu me fiz, né, quando eu entrei estudando o carro, eu falei, cara, como que eu vou falar pro cliente que tem 2 motores? Tipo, é uma coisa que ainda não é uma realidade, né, que a gente não estava acostumado. Hoje já é, todo mundo já está preparado para isso. Tem carros, né, dependendo do carro, tem 3 motores. Porque se ele virar WD, ele tem um motor por eixo. Ah, é? Mais o combustão. Então, putz, é uma coisa que você fala, cara, como assim, né? Entendi. Mas é uma realidade. Hoje a gente começa a entender Mas o tem mercado então, pra passar. tem então uma Você tem que ter um treinamento de Exatamente. produto Tem que muito reaprender, maior. na verdade, o carro. Exatamente. Porque Técnica, né? Hã? Técnica. Porque É o vendedor técnico. primeiro tem que aprender o produto para depois conseguir comparar o produto, né? Não dá para você sair só Exatamente, comparando. não. Antes era o seguinte, você sai de uma concessionária de carro tradicional, você vinha lá e você ia para outra de tradicional, você só mudava a comparação. Sim, né? Você já sim, tinha sim. essa bagagem, né? Hoje não, hoje você tem que entender a fundo um produto para poder É que é comparar legal ele porque, depois, exemplo, né? a gente tem o GS4. O GS4 ele tem um motor 2.0, Atkins. Você pega esse motor 2.0, ele tem 140 cavalos. No motor carro convencional, não é um carro tão potente. Só que aí a hora que entra com o motor elétrico, ele pula de 140 para 235. Entendi. Aí se torna um carro muito potente. Entendi. O torque desses carros é muito grande. Sim. Então, assim, são carros que faz 0 a 100 7.9. Então, Entendi. assim, você parar para ver, na realidade, nossas antigas, eram só carros super potentes. Hoje já não. Outra coisa que eu fico pensando é o seguinte, né? O que a gente vê ao longo do tempo como futuro, eu vejo que está mudando essa relação do usuário em relação à revenda, né? Ele valorizar muito mais o uso. Você acha que um dia o carro vai ser igual dizem que são nos outros países, né? Vamos dizer assim, que na verdade você usa ele pelo período inteiro Descartável. e você praticamente não se preocupa tanto com essa revenda O depois? Brasil é que é muito forte na revenda, né, de usados. Entendi. Fora, realmente, ele já não se Já não leva representa tão... tanto. Você paga pelo Mas período o- que você vai usar. Eu vou usar o carro 4 anos aqui, então eu entendo que para usar o carro 4 anos eu tenho que desembolsar X. Isso eu escutei de um cliente, tá? Que ele fala,
que o carro, você não ganha dinheiro com ele, né? Na verdade, você ganha dinheiro com ele, sim, mas trabalhando nele para ir até o que você vai fazer para ganhar. Dinheiro, Não vai ganhar nele de comprar e valorizar, igual é um imóvel, por exemplo, que você compra hoje, daqui a 2 anos já é outro preço para cima, não para baixo. Carro sempre vai ser para baixo, porque ele vai degradando, manutenção vai ficando mais cara conforme vai passando as quilometragens, então tudo isso vai influenciando. Mas o brasileiro gosta realmente dessa, é o que você falou do aparelho, né? Que cada vez vai subindo mais o preço do carro, ele tem que ter para conseguir manter e subir junto com esses. E acho que a nova geração já vem com essa cabeça nova, né? Vamos dizer assim, né? Você troca de celular porque o seu celular começou a não te atender mais, né? Não é porque você quer um celular melhor, né? Você pode até fazer as duas coisas, mas normalmente ele começa a ficar lento perto da começa a tecnologia. ficar lento perto do que está acontecendo, exatamente. Né? Mas é isso. Mas olha, muito bom, hein, Carol? Sim, estou surpreendida, de verdade. Gostei bastante, gostei de conhecer os carros, quero um carro. Como o Marcos fala lá, né? Você aprendeu alguma coisa hoje? É o que eu disse, eu realmente saí surpreendida. Eu tinha um conceito de carro chinês muito diferente. E aí eu entendi o quanto falta informação ainda pra gente. Entendeu? Sobre esses paradigmas que a gente tem que quebrar. Exatamente. E assim, o importantíssimo é o test drive. Eu falo pra todo mundo, cara, eu te mostrar o meu carro, é lindo, maravilhoso fisicamente. Mas a hora que você pega e senta nele pra dirigir, é que você entende o que realmente é agregado no valor dele. Então o desafio como vendedor, como equipe comercial é trazer ele para andar no carro. Então vem aqui, Então vem aqui, vem. Até a gente faz, né, exemplo, tem pessoas que a gente sabe que não tem esse horário para vir aqui fazer um test drive. Eu falo para os vendedores, cara, pega o carro, leva pro cara ver. Leva, faz ele andar, faz ele sentir, leva no condomínio dele para a esposa dele andar junto com ele. Porque é importante, você tem que sentir o carro, você tem que entender a tecnologia dele. Entendi. A gente precisa de informação, precisa se abrir para conhecer. Sim. E precisa testar, porque realmente muda andar, nosso conceito, muda né? tudo. É o que eu brinquei. A gente vende o nosso carro dentro dele, não fora. Exatamente. Eu também acho que a pessoa precisa andar bastante. Eu acho que só uma volta aí foi pouco, acho que você precisa deixar uns 2 meses comigo aí para eu avaliar melhor. Um carro com ele e um comigo. E assim, Carol, vocês mulheres, né, quando a gente começou aqui a nossa conversa, porque a gente trouxe uma mulher, né? Porque, né? Tá mudando isso. Exatamente. Porque eu vou te falar, hoje eu atendo, tá? Mulheres, menina, vou falar, né? Mais novas. De 18 anos, tá? Que ela chega na loja, ela sabe o que o carro tem. Ela sabe o que o carro tem. Porque, na verdade, o carro elétrico, ele é um celular. Você vai mexer no touch dele lá e mexer no teu celular aí. É igual. Só as posições que mudam. E as meninas, mulheres e tudo mais, já vem sabendo de tudo. É diferente de a gente homem, né? Opalão, né? Na época do Opalão, 6 cilindros, 4 cilindros. A moezada fala, o que é isso, né? O que é 6 cilindros? O que é 4 cilindros? O que é 1.8, né? A gente... E as mulheres hoje vêm sabendo, olha, esse carro aqui, ele tem o ADAS, né? Ele tem um sistema de direção autônomo. Esse carro aqui é aquele que tem um frigobar nele. Esse que tem massageador, elas vêm sabendo também. Já não está tão um mercado só masculino, não. Ô Diogo, você fez uma colocação aí que vai muito o que eu defendo hoje em dia, né? Antes, vender era levar informação. Sim. Né? Antes, vender era você conseguir mostrar para a pessoa o que ela não sabia. Hoje, com a internet, o cliente chega sabendo. Mais do que o vendedor. A gente tem que estudar muito mais. Sabe mais do que o vendedor. Chega sabendo mais que a gente. Exatamente. E o cliente hoje, então, você vai conseguir vender se relacionando com ele. Sim. Né? Sim, ou seja, simpatia, o bom atendimento. O bom atendimento, né? Começa demonstrando para ele até que às vezes ele sabe mais que você. Sim. Né? Porque assim, eu às sou vezes engenheiro. Sabe mesmo. Exatamente. E às vezes sabe eu mesmo. sou engenheiro, existe uma máxima, né, que o mercado acha que um engenheiro de obra sabe tudo de obra.
Nem sempre. Nem né? sempre, Nem sempre. né? Ou seja, as coisas mudam, as tecnologias mudam. Muda muito. Né? Então, se eu sou específico, se eu trabalho especificamente com casa de alto padrão, não necessariamente eu vou entender de Sim. uma fachada de prédio. Sim, Né? Eu sim. não sou especialista, eu posso ter uma base maior para discutir sobre fachada de prédio do que com um leigo. Mas quando eu falo com um especialista em fachada de prédio, ele vai saber mais do que eu. Então, o que é importante? A gente se relacionar com o cliente e valorizar essa questão dele, né? Essa questão dele ter chego aqui Sabe. com informação. Eu Porque aprendo o cara- muito com o cliente. Exatamente. Eu aprendo muito. Exatamente. Muito com o cliente. Exatamente. E muitas vezes, é que nem quando eu comecei aqui, quando eu comecei na loja, veio um casal de chinês mesmo. Chinês. Aí ele pegou e falou assim, GAC e tal, eu conheço bem. Aí foi falando cada carro, o que fazia lá na China. Esse carro faz tal coisa lá. Aí eu falei, lá na cidade de Banchong, né? Ele falou, Banchong. Porque ele falou já pronunciando corrigiu você. na palavreado dele lá de chinês. Ele falou assim, olha, Diogo, olhou todos os carros e falou assim, olha, você sabia que a GAC é uma das únicas, ou a única, que tem a referência? Eu falei, é mesmo? Vocês são únicos referência das que estão vindo. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, não, porque lá vocês realmente produzem Toyota e Honda, o que a gente tem aqui de segurança, né, são essas marcas, e vocês lá na China produzem Toyota e Honda. Então, vocês são as únicas que têm referência chinesa. Se alguém, ele me ensinando, ele falou, se alguém perguntar aqui para você, e aí, o que você é? China? E aí, o que é lá? Aí ele veio até no quadro comigo, mostra isso daqui, porque isso daqui realmente vai é o ser que uma vocês referência para o brasileiro. Para o brasileiro. Até mesmo né, o presidente da empresa pede mesmo para a gente falar que nós produzimos, porque é a referência. É isso aí. E hoje o cliente, ele chega sabendo muita coisa, e é importante a gente saber também que ele não chega sabendo só de você. Sim. Ele chega sabendo tudo, do mercado inteiro. De tudo. Né? De então, tudo. assim, então ele já vem com as referências dele, com as comparações dele em relação ao seu produto e em relação aos outros. Sim. Então, se você conseguir criar um ambiente com o cliente, que você se relaciona ao ponto dele abrir para você qual é o verdadeiro ponto de decisão dele entre uma marca ou outra, é onde você consegue convencê-lo. Conquistar, né? sim. Conquistar. Sim. Porque se você não conseguir quebrar, passar essa barreira, o que acontece? Ele te escuta e vai embora com a conclusão que ele tirou. Né? Então, assim, se você... O que eu brinco é o seguinte, se relacionar com o cliente, às vezes é até ajudar ele a comprar o produto do outro. Sim. Né? Sei lá, Relacionamento, né? Tem que ter eu um adoro relacionamento. carro diesel. Então, cara, beleza. Então vem aqui, o dia que você quiser um elétrico, você vem aqui. Mas se você quiser um diesel, eu prefiro que você faça por esse perfil, esse perfil, esse perfil. A gente tem que se relacionar com o cliente, entender quem é cliente para você, quem não é, mas deixar essa porta aberta. Né? Sim, Quantos clientes claro. você tem que devem vir com você desde de outras empresas que você fez? Por quê? Porque o cara confia em você, o relaciona, vendedor, sim, né? É isso. É legal. Mas olha, muito bom o papo, como diz o Rendeu. nosso amigo Eloy Moreno, né, que é o da Jovem Pan. Ele fala assim, olha, dentro do nosso programa a gente comanda tudo, menos o tempo, né? O tempo ele corre contra nós. Mas olha, muito obrigado, Rodolfo, muito obrigado, Diogo, por vocês foi muito virem. esclarecedor. Eu acho que vocês têm duas pessoas aqui agora que ajudam A vender. a vender, a mostrar, né, a divulgar o que a gente aprendeu com vocês aqui. E parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo aí na cidade de venda, né, e precisando da gente, né, Carol? Estamos aqui. Tá bom? Obrigada. E quem precisar encontrar o Instagram, qual é o caminho mais fácil para o cara? Vem na loja. Vir na loja, andar no carro. É isso aí. Mas tá bom. Rodolfo, obrigado, viu? Tá? Valeu. Deus, Obrigado, viu? Espero que você tenha aprendido mesmo do carro. Você viu que o ramo de carro não é mais só para homem, né? Beleza? Não. Pessoal, valeu. Um abraço.
Pessoal, já que a gente chegou no híbrido, né, vamos embora agora no 100% elétrico. Bom, já dá para perceber que eles capricharam nessa versão, né, porque o acabamento é bem diferente, né. Nossa senhora. O carro ligou e parecia que não estava ligado ainda, completamente silencioso. Então, eu acho que realmente, olha o tamanho desse teto solar aqui. Bom, o que eu saí impressionado da conversa, Carol, é o seguinte, é como os chineses não vieram para brincar, né? Ou seja, eles realmente vão entregar mais pelo mesmo preço, até arrisco que vão entregar mais por um custo bem menor, né? Vamos dizer assim, realmente o que esse carro entrega pelo preço dele, né? Ou seja, o que a gente fala muito do valor versus o preço, realmente é impressionante, né? O carro não faz barulho. Me surpreendeu. Eu tinha a impressão de carro chinês que parecia por dentro de brinquedo, sabe? Sei. De plástico. Então, eu via toda a tecnologia, né? A gente recebe informação sobre isso, mas estar em um carro assim e ver a qualidade me trouxe uma noção muito diferente. Me deu desejo de ter um carro chinês, né? É isso aí, ó, e o toque disso. Bom, mas vamos lá, né? Episódio diferente, conta pra gente aí se curtiu, né? Essa espécie a gente saiu um pouquinho de episódio só sobre construção, só construção de fato, indo pra um tema que é relacionado à obra, mas é relacionado ao teu uso também. E não esquece de se inscrever, né? Se curtiu o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Valeu, um abraço!